Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa última aula em vídeo, né? Nessa aula, eu quero relembrar vocês o que nós estudamos desde a nossa primeira aula via Meet, nas nossas aulas em vídeo, né? Que a gente chama de aula assíncrona, e chegamos até essa. Qual a importância dessa aula? A última aula é o fechamento. E como eu já falei para vocês, né, na nossa aula pelo Meet, nós precisamos gravar. Vocês deverão tocar a canção Mares Meus, né, que é do cantor Irã Barreto e do cantor Zé Cabaleiro. Vocês deverão gravar essa canção. Vocês vão tocar a melodia e o acompanhamento, né, com as duas mãos. Está na clave de sol, né? Você já sabe que está na clave de sol, você já tem o material em PDF. Eu vou chamar atenção aqui para alguns detalhes da canção, algumas figuras de pausa que vão aparecer. Mas o que eu quero lembrar vocês é o seguinte: gravem o vídeo nessa forma assim, horizontal, para que eu possa ver vocês, certo? Que eu possa ver vocês completo. Não grave o vídeo só da mão, que eu possa ver vocês completo, porque eu quero ver, desde aquela nossa primeira aula, a postura das costas, a postura do braço, a postura da mão, a ponta dos dedos, tudo aquilo que nós estudamos, eu preciso ver nesse vídeo, tá certo? Que é o que vocês vão gravar. Então, além de ver o que vocês vão tocar, que é a canção, eu quero ver esses outros aspectos também. Então, lembre-se de gravar com a câmera na horizontal, certo? E que eu possa conseguir ver todos esses aspectos que nós estudamos. Então, nós começamos vendo sobre postura, passamos a ver a composição, a formação dos acordes, os acordes invertidos que vão aparecer nessa canção, certo? E aí estudamos os acordes separadamente e agora chegou a hora de vocês juntar tudo que nós aprendemos, que estudamos até aqui e tocar nessa canção. E aí vocês vão tocar, gravar o vídeo e mandar para mim. Então vamos lá olhar alguns detalhezinhos importantes da canção? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos olhar aqui o que é que nós temos que tocar. Então, eu vou dar uma passada aqui com vocês para falar um pouco sobre as figuras que nós temos, né, na canção, sobre as pausas, especialmente sobre as pausas, e tudo que tiver nós vamos dar uma passada para que não fique dúvidas, e assim vocês possam conseguir tocar, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando aqui, ó, primeiro detalhe, nós temos a velocidade, certo? A velocidade aqui, ó, 60 batimentos. Então, vai colocar o metrônomo, é ideal que coloque o metrônomo e observa que são 60 batimentos, certo? Então, é um andamento confortável que vocês conseguem tocar. Aí, nós temos aqui o compasso, como nós conversamos, os compassos todos são 2x4, certo? Que nós viemos trabalhando até agora. E o bom é que nesta canção, as duas mãos vão tocar na clave de sol, para que vocês não tenham dificuldade, né? Já que vão tocar a melodia na mão direita e os acordes na mão esquerda, então resolvemos colocar as duas mãos com clave de sol, porque assim facilita a leitura de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui aparece uma novidade, né? Essa aqui é uma figura. Que figura é essa aqui? Essa aqui é a figura de pausa, né? Nós temos as figuras de notas, que nós vimos mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, né? Mas temos também as figuras de pausa. Nós vimos no outra partitura a figura de pausa de 2 tempos, e aqui aparece essa figura de pausa. Ela é correspondente à pausa da semicolcheia, certo? Então, a semicolcheia, neste compasso 2x4, ela vale 1/4 de tempo,
Dessa forma, a colcheia, ou seja, a pausa da semicolcheia também vai durar o mesmo tempo da nota. Nesse caso, a pausa é só 1/4 de tempo. Mas como é que eu penso em 1/4 de tempo? Vejam só que aqui tem 3 figurinhas, tá vendo? Essas 3 figuras, somadas a essa pausa, elas formam um tempo. Vamos imaginar que eu tivesse uma palavra aqui, tivesse chocolate, certo? Eu dividi em 4. Então, na primeira sílaba, que seria o xó, é pausa. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar aqui o acorde, certo? Na mão esquerda. E imagina assim que seja o acorde no xó e colate, certo? Toca o restante. Então, nós temos aqui formando um tempo e aqui outro. Porém, aqui tem uma ligadura, ó. Lembra que nós vimos na aula também que a ligadura de notas de mesmo valor, a gente une. Então, não toca novamente. O que eu faço? Eu vou fazer mi, 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 certo? Aqui, ó, eu toco uma vez só, porque elas estão ligadas, tá certo? E aqui vai aparecer novamente a mesma coisa, ó. Lembra do chocolate, então, toca chocolate. Imagina que seja isso, certo? Só 1/4 de tempo, divide. Esse tempo que nós vimos é o tempo do metrônomo, né? A batida do metrônomo, cada batida é correspondente a um tempo ou a um movimento. 1, 2, 1, 2, certo? Então, chocolate, chocolate, chocolate. Imagina isso. Então, nessa primeira pausa aqui seria a sílaba xó. E o restante, colate, corresponderia às outras notas aqui. Porém, nessa última aqui, olha, tem a ligadura, igualmente acontece ali, certo? Aqui vai acontecer da mesma forma. A semínima, que tem a semicolcheia, desculpem. A semicolcheia, a pausa da semicolcheia. Aí, 2 semicolcheias, mais uma terceira ligada à colcheia. E vai acontecer aqui também da mesma forma. A diferença aqui é que no final eu tenho, olha, eu tenho aqui 2 semicolcheias ligadas, que é como se fosse o valor de uma colcheia, e uma colcheia pontuada, certo? Aí vocês vão observar aqui, ó, aquele sinalzinho, lembra? Os 2 pontinhos, que significa que é para retornar, é o ritornello. Então, quando chega aqui, já volta e vem novamente, tá certo? Então, na segunda vez, passa para o segundo sistema. No segundo sistema, já vai aparecer uma outra figura. Que figura é essa? É a pausa da colcheia, certo? Então, é o dobro do valor da que a gente viu anteriormente. Aí, o que eu vou fazer? É como se fosse chocolate, né? Então, choco tá aqui dentro, ó, nesses 2. Eu dou o acorde embaixo, meio tempo de pausa, entro com as 2 notas. E aí, colcheia, colcheia. Veja que vai acontecer a mesma coisa aqui, né? É a mesma estrutura. Nesse início aqui, ó. O acorde, uma pausa de colcheia, 2 semicolcheias e agora uma mínima. Vai acontecer também parecido aqui, ó. O acorde, pausa de colcheia, 2 semicolcheias e uma mínima. E aqui nós temos as figuras que nós já conhecemos, né? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia, colcheia, colcheia. E vem novamente aquela mesma estrutura rítmica. Pausa de colcheia, 2 semicolcheias e uma mínima, certo? Então, até aqui, tudo tranquilo. Aqui nesse início, nós vamos ter essa mesma estrutura. E aqui vamos ter mais uma nova figurinha. Que figura é essa? É a pausa, é uma pausa também, certo? É uma pausa agora de semínima. Nesse caso aqui, a pausa de semínima, ela vale um tempo. Então, você dá o acorde, um tempo de pausa e seguido de uma pausa, lembra dela? Pausa de semicolcheia, tá certo? Então, pausa de semicolcheia, vou entrar com a colcheia e uma semicolcheia, certo? Então, aqui,
a maior parte do tempo, na mão direita, é pausa. Eu vou ter aqui cocheia, semicocheia. E aí, eu passo para aqui, para o compasso vizinho. Um tempo em cima, né, na mão direita, um tempo na mão esquerda normal. Mas aqui, quando for repetir, quando for fazer o acorde, vocês já vão ter, olha aqui, que figura é essa? É a figura de pausa, de quem? Da colcheia, mas ela vem com um ponto. Então, 3/4 de tempo é pausa, junto com esse acorde. Então, dá o acorde, 3/4 de pausa. Se pensar na palavra chocolate, é como se fosse chocolate, aí ti é que vai entrar essa nota aqui, certo? Então, no finalzinho do tempo, entra essa nota para poder passar para o acorde seguinte. E aí, aqui tá tranquilo. Colcheia ligada, né? Aqui a gente não repete essas duas notas porque elas estão ligadas. Então, colcheia ligada a semínima, um tempo e meio. E aí, a nossa figura que já conhecemos, que vimos lá na outra partitura, que eram só os acordes. E aqui, 2 tempos de pausa, certo? Tanto na mão direita quanto na mão esquerda, certinho? Vou indo aqui para baixo, para o próximo. Aqui não tem pausa, certo? Tem aqui a ligadura. Lembra que na ligadura a gente não repete a nota, a gente une os valores. Aqui vai aparecer novamente aquela figurinha, ó, semicolcheia, a pausa da semicolcheia. Porém, em seguida vem uma colcheia, certo? E só depois vem a semicolcheia para vir a semima. Vai acontecer aqui, ó, mais uma pausa que a gente já conhece, pausa de colcheia, como se fosse chocolate, né? Essas notas aqui. Aí, aqui, ó, uma pausa de semicolcheia, certo? Então, colcheia e depois semicolcheia. E os outros aqui não tem pausa, aparece a ligadura, certo? Vocês vão observar que ao longo do que eu tô passando aqui a partitura, aparecem uns nomes aqui, ó. Mas esses nomes nós já vimos lá na outra aula, que são os acordes, certo? Então, para quem toca com cifra e preferir tocar pelo acorde, pelas cifras, ok. Mas para quem não toca, então, temos aqui as notas na clave de sol que facilita mais. Então, para quem não vai tocar em cifra, não liga para o que está aqui escrito, certo? Olha apenas para as notas. Então, passando aqui para o outro lado, nós temos aqui tudo tranquilo, que nós já vimos, né? As figuras. Veja que a mesma estrutura rítmica se repete aqui, da mesma forma que acontece aqui. Muda as notas, né? É a repetição. Aqui, 2 tempos, ótimo, tranquilo. Aqui, ó, 2 tempos de pausa somente na mão direita. O acorde mantém os 2 tempos, né? A mínima vale 2 tempos. Vamos pra cá, olha aqui o que vai acontecer. Novamente aparece aquela pausa rapidinha de 1/4 de tempo, colcheia, semicolcheia e mínima. Aqui novamente vai aparecer, né? Pausa de semicolcheia, como se fosse o show do chocolate, né? Então, chocolate. Aqui, ó, colcheia. Então, aqui tem 2, é como se fosse o dobro, né? Colcheia, meio tempo, 1/4 de tempo e colcheia, colcheia, volta pra cá. Pausa de colcheia, né? Aqui tá tranquilo, nós já vimos essa estrutura, certo? E aqui aparece novamente essa pausa de semicolcheia, tá bom? Então, vocês vão observar que essa pausa de semicolcheia, ela vai permear a canção, tá? Na base da estrutura rítmica da canção. Então, aqui aparece uma mínima ligada a outra mínima, 4 tempos em cima, né? 2 tempos mais 2 tempos, 2 tempos mais 2 tempos ligados. E aqui, nós temos aquela expressãozinha que vimos lá, ó, aqui, ó, RAL, tá vendo? Que é a abreviação de ralentando, certo? Não esqueçam. Então, que ralentando significa o quê? Diminuindo. Quando chega aqui, vocês vão tocar mais lento, gradativamente, até acabar a canção. Quando acaba aqui, vejam aquela expressão que nós vimos lá, quando estávamos fazendo os acordes. Descer, ou seja, da capa, que significa o quê? Do começo. Então, chegou aqui,
vai tocar mais uma vez. Quando vocês forem gravar, não precisa. Se quiserem tocar as 2 vezes, ok. Se não quiserem tocar, basta apenas tocar até aqui. Já vai ser suficiente para gravar o vídeo, tá certo? Então, o conselho que eu dou é que estudem, né? Estudem primeiro somente a mão direita, depois somente a esquerda. Acostumem bastante com a estrutura rítmica da canção. E aí, depois, comecem juntando, que vai dar certo. Vocês vão ver que eu vou colocar um vídeo que vai aparecer tocando, vai aparecer um tecladinho, certo? A imagem de um teclado, as notas passando e tocando no teclado, tá certo? Então, em caso de dúvidas, consultem o vídeo e façam uma gravação bem bonita, tá ok? Então, é isso, pessoal. Espero o vídeo de vocês.